Graça e paz. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Na carta aos Efésios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo faz uma belíssima declaração. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, não judeus. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima de forma resumida. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Graças a Deus pela sua palavra. Dá para escrever um livro a esse respeito? Foram escritos centenas de livros a esse respeito, centenas de livros sobre a teologia do apóstolo Paulo. Sabemos do material, das publicações há muito tempo e adquirimos também para esse contexto de estudos no Novo Testamento. Eu não estou aqui vendendo livros, tá? Não estou indicando livros, não estou tentando doutrinar ninguém. Eu estou apenas seguindo a minha consciência e dando a referência do material que eu utilizo. Eu nunca, quem me conhece sabe, eu nunca escondi referência. Eu não escondo referência, tá bom? A minha indignação com alguns aí, não quero atrapalhar o ganha-pão de ninguém, mas a minha indignação com alguns aí que se apresentam como eruditos, sábios, isso e aquilo, é que pegaram material de outros, especialmente dos judeus, material rabínico, batizaram material aí nas águas aí de algum rio, declararam material cristão, tiraram as referências judaicas, que na verdade são referências escriturísticas, né? Mas apagaram ali de onde retiraram e apresentam como coisa nova, como uma suposta revelação ou objeto de estudo. É plágio. Os judeus me parece bastante tolerantes a esse respeito, mas nós não queremos incorrer na maldição, porque um é crime, primeiro que é crime, dois que é pecado, né? Qual é o problema de você atribuir honra a quem pode e deve ser honrado? Pessoas tiveram a graça, a oportunidade de dedicar anos das suas vidas a estudos específicos e foram agraciados por Deus com o discernimento, com o conhecimento, com a sabedoria necessárias para produzirem material de qualidade. James Dunn é um desses homens, A teologia do apóstolo Paulo. James Dunn, ele é metodista. Não achei nada dele na editora metodista. Tá? Não achei nada, nenhum livro do James Dunn. De novo, quem veio ao nosso socorro foi a editora Paulus. Tá? O homem é bom, o homem é um gigante intelectual, o homem é uma referência no Ocidente, no que diz respeito à teologia do apóstolo Paulo, aos estudos do Novo Testamento. A Paulus publicou, evangélicos, protestantes e todos os mais ficaram aí marcando o ponto, discutindo se pode, se não pode, se é válido, se não é válido, se é coerente, se não é coerente. Discussões à parte, nós aprendemos com quem tem o compromisso de ensinar e transmitimos a verdade da palavra de Deus, deixando bem evidente o material que nós conhecemos. James Dunn, Teologia do Apóstolo Paulo. O material tem esse desenvolvimento acadêmico. Agora, quando você pega a Bíblia, o que o autor está falando é o que está escrito aqui. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Mistério que foi revelado através dos apóstolos e profetas de Deus. Tá bom? Então, nós vamos usar o belo material do Dr. James Dunn, na esperança de que Deus nos conceda também saúde, disposição e
coragem para complementarmos, para concluirmos aí as etapas faltantes daquilo que nós nos propusemos a fazer. Estamos acrescentando material? Sim, já estamos acrescentando material. Não sabemos o desenrolar da nossa saúde no, no que diz respeito ao futuro próximo e não podemos ficar aguardando os resultados. Enquanto tivermos disposição, vamos, a partir de agora, forçar um pouco mais. Vamos nos esforçar um pouco mais, inclusive. Tá? Tenho que forçar nas atividades físicas, não me custa nada também forçar um pouco mais naquilo que eu amo fazer, naquilo que dá um bom sentido, um bom significado à minha vida, à minha consciência. Falando no apóstolo Paulo, na carta dele aos Efésios, Deus nos abençoou em Cristo, bênçãos de Deus em Cristo Jesus, somente pela graça somos salvos, e ele fala da nova humanidade em Cristo Jesus. Eu procuro falar isso, mas eu aprendi que algumas coisas, quando nós conseguimos discernir, elas dizem respeito a nós. Não tem como obrigar as pessoas a compreenderem ou entenderem o que nós compreendemos, o que o autor compreendeu, tá bom? E eu não tenho essa ideia de doutrinar, longe de mim, né? Longe, isso é mais comum nos jovens, né? Os jovens, não, porque precisa saber, porque precisa daquilo, porque... Com o tempo, com a idade, nós percebemos o seguinte: não é por força, não é por violência, não é por decreto legislativo, não é por decreto presidencial, tá? Não é por concílio, é pela graça de Deus, é pelo Espírito de Deus. A vida cristã, a vida de fé, ela tem o seu início, a sua sustentação, o seu desenvolvimento, todo ele através da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, através da atuação do Espírito Santo de Deus. Então, não que nós tenhamos o direito de vivermos relaxadamente, não que nós não devemos nos preocupar com a nossa formação intelectual, com a nossa vida espiritual, não é nada disso, não é nada disso, é exatamente o oposto. Nós temos que nos preocupar muito com a nossa vida, nos dedicarmos muito, muito a transformarmos em ação tudo aquilo que acreditamos, mas sabendo que quem coopera conosco e aquele com quem nós cooperamos é o Espírito de Deus. Sem ele não há vida cristã. Sem Jesus, o Cristo, não há vida cristã. Sem o Espírito de Cristo, não há vida de Cristo no nosso viver. Essas coisas que o apóstolo Paulo vai falando, vai fazendo, à medida que as pessoas vão permitindo que a palavra de Deus passe a fazer parte da sua vida, da sua consciência, de uma forma tranquila, de uma forma muito pacífica, de uma forma muito serena, o Espírito Santo vai concedendo discernimento, vai concedendo graça, vai concedendo a compreensão da revelação, vai permitindo que a nossa mente encontre a dimensão, a grandeza da revelação de Deus em Cristo Jesus. Quem é Jesus? O que significa Jesus? O que significa Jesus? Nos dias de hoje, pode significar muita coisa. Quando ouvimos alguém falar de Jesus, temos que prestar muita atenção para saber se é o Jesus revelado por Deus nas Escrituras, o Cristo, o nosso Salvador, ou se é alguma outra ideia qualquer aí com objetivos escusos. O mistério de Deus oculto aos profetas, aos grandes profetas, aos sábios, aos entendidos, foi revelado através de Cristo Jesus, conhecimento desse mistério dado aos apóstolos e aos profetas de Deus. Esse mistério não é uma substituição, é uma inclusão. Que por intermédio do Evangelho, quando o apóstolo Paulo fala Evangelho, não é só o texto literário.
O apóstolo Paulo está o tempo todo falando Jesus é o Cristo, Jesus é o Cristo, Jesus é o Cristo. Para não ser cansativo, repetitivo e passar por louco, ele expressa essa verdade nessas belas cartas, deixando evidenciado a sabedoria que Deus a ele concedeu. Então você precisa saber isso. O apóstolo Paulo deixa claro aqui. Por intermédio do evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus. Pelo evangelho, o apóstolo Paulo está dizendo, através da palavra viva, Jesus, o Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, que tabernaculou, que fez do ente humano, da natureza humana, um tabernáculo, o templo para o eterno Deus. Toda a perfeição a qual o apóstolo Paulo se refere, toda grandiosidade, beleza, superioridade, relevância das expressões de graça, de amor, dizem respeito a Jesus, o Cristo. Toda a perfeição atribuída à natureza humana, apresentando Cristo como o aperfeiçoador da humanidade, ou a nova humanidade em Cristo Jesus, ele está falando da pessoa de Jesus, o Cristo, a humanidade perfeita, aperfeiçoada, oferecida como sacrifício voluntário a Deus em prol da humanidade decadente, os descendentes, filhos de Adão. Sacrifício esse aceito por ser puro, perfeito, sem pecado, que resultou na ressurreição de Cristo Jesus e ascensão dele, ocupando posição de elevada e eterna honra diante do Pai. Eterno sumo sacerdote em nosso favor, em nosso benefício. Nos identificamos e participamos dessa nova natureza, dessa nova humanidade pela fé. Pela fé. Tá bom? Estou tentando aqui simplificar e resumir. Eu sei que na cabeça fica a mesma distância, mas no momento que Deus permitir, que o Espírito Santo permitir que você compreenda, aceite quem é Jesus, o Cristo, tudo que ele fez de fato em prol da humanidade, onde está essa humanidade que foi curada, aperfeiçoada, perfeitamente santificada, glorificada, exaltada? Está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. Participamos dela pela fé, da mesma maneira como participaram dela a fé os santos, os apóstolos do passado, os santos do Antigo Testamento, os patriarcas, pela fé. Pela fé. O passado, o futuro estão unidos a Deus através do mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós vamos falar isso através do material do Dr. James Dunn, a teologia do apóstolo Paulo, ou o entendimento do apóstolo Paulo no mistério de Deus, que é Jesus o Cristo. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.